Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados à parte da matéria aí que está dentro do conteúdo programático do seu edital. Estou tratando a respeito da importância nas relações humanas e uma coisa que precisa ser dita aqui é a liderança, né? A liderança, na verdade, ela é um fator muito importante de relacionamento e que o líder tem que ter capacidade de influenciar, persuadir e motivar pessoas. Então, por isso que eu vou tratar desse tema aqui com você. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. A liderança representa a projeção da personalidade de um indivíduo sobre os demais e como sua capacidade aí de persuasão, compulsão e exemplo podem induzir outros indivíduos a desenvolver ações de acordo com o que foi estabelecido por essa liderança. Liderança também pode ser conceituada como sendo a influência interpessoal numa situação qualquer por intermédio do processo de comunicação. Então, liderança tem muito a ver com comunicação, ok? Liderança é o poder de agregar pessoas, criando uma visão comum e fornecendo a motivação e as metas necessárias. O êxito do líder e de seus liderados está diretamente ligado ao estilo de liderança adotado. Ok? Beleza? Então, conceito aí a priori de liderança que nós podemos ter. Nós podemos ter uma liderança transformacional, que é uma liderança de transformação, de mudança. Nós podemos ter uma liderança transacional, que leve o camarada, o indivíduo, a alcançar objetivos. Guardou o que eu falei? Marca aí. Ah, peraí, deixa eu marcar aqui para você também você lembrar disso. Ó, então a gente pode ter uma liderança transformacional, que tem a ver com o quê? Com a mudança, né? A mudança, inclusive mudança de comportamento. Como podemos ter uma liderança transacional, que é uma liderança voltada a metas, a objetivos. Ok? Interessante isso. E outra coisa que também nós podemos ter aqui na liderança são os estilos de liderança. Aí a gente vai trabalhar a ideia de que qual é o melhor estilo, né? Se há que existe algum estilo que seja melhor do que o outro. Por exemplo, nós temos a liderança autocrática, o líder autocrático. O líder autocrático é aquele líder que impõe. É um líder estilo dominador. É o líder, na verdade, que ele é mais pessoal, ele é dominador, ele está focado, né? Ó, ele está focado nas tarefas. Então ele está mais focado no quê? No operacional, no como fazer as coisas, tá? Aqui até tem um conceito ligado a isso, que é uma frasezinha em, deixa eu só trocar de cor aqui, em inglês, que a gente pode utilizar aqui, ó, chamada The Best Way. Ó, The Best Way. Que significa o quê, né? Significa a melhor forma, a melhor maneira. Ou seja, existe uma única maneira de fazer as coisas de maneira certa, tudo bem? Então, o líder autocrático, o que acontece? Lá na era da Revolução Industrial, das relações industriais, entendeu-se que era preciso padronizar o serviço, ter um estudo adequado e verificar qual era a melhor forma. E que todos deveriam seguir aquela forma. Então, o líder, o supervisor no caso, ele vai impor que todos sigam aquilo. Beleza? Então, está focado nas tarefas. Toda vez que nós pensamos nas tarefas, a liderança ideal aí seria a liderança autocrática. Temos também a liderança democrática, né? O líder democrático. Já o líder democrático é aquele líder participativo, ele vai querer que as pessoas participem, né? Vai chamar o pessoal para a participação, para consultar pessoas, né? Ele vai consultar. Ele vai, na verdade, tomar uma decisão baseada no quê? Baseado na opinião dos demais. Ok? Então, para ele tomar uma decisão, ele vai se basear na opinião. Então, normalmente de acordo com a maioria. Então, isso é um líder democrático. Ele vai querer que as pessoas participem da tomada de decisão, da definição de objetivos, de metas, de estratégias. Ok? E temos o líder liberal. O líder liberal é aquele líder que deixa fazer. Ó, deixar
fazer. Então ele deixa as pessoas à vontade para que as pessoas possam tomar decisões, ok? Então ele dá o quê? Ele dá mais autonomia, dá liberdade para as pessoas. Agora, sempre levando em consideração, né? Quanto maior for a sua liberdade, mais autonomia você tiver, maior será também a sua responsabilidade. Então são estilos de liderança. E aí eu pergunto para você, dá pra gente simplesmente pegar uma liderança dessa e falar assim, ah, essa aqui é melhor, aquela é pior, blá blá blá? Não, sabe por quê? Porque na verdade depende das situações. Lembra lá do... Você deve ter visto isso comigo, né? Você viu, né? Sim, teoria de XY, de MacGregor, ou seja, X, as pessoas têm aversão ao trabalho, não gostam de trabalhar, são reativas, preguiçosas, acomodadas. E Y são pessoas criativas, proativas, assumem responsabilidades, gostam de trabalhar. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que gosta de trabalhar, que assume responsabilidade com uma liderança autocrática. E agora imagina uma pessoa que não gosta de trabalhar com um líder democrático liberal. Vai dar certo? Com certeza absoluta que não, né? Então, hoje o cara mais influenciador dentro de uma organização, falei cara, mas né, o gestor e tal, é o líder. Agora, a gente também precisa entender que há uma teoria aqui dos conjuntos, né? Ó, tá? Tenho dois conjuntos aqui, certo? O que acontece? Olha que interessante. Existem gestores, aqui ó, os gerentes, e aqui são os líderes, tá? O que vai acontecer aqui, galera? O que você está observando aí? Ó, esse aqui é o círculo dos gerentes, e esse é o círculo dos líderes. O que isso significa? Significa dizer que aqui, ó, nesse meio, nessa intersecção, nós temos gerentes líderes. Logo, nem todos os gestores ou administradores são líderes e nem todos os líderes são administradores, são gestores. Interessante isso. Por quê? Porque a gente tem a liderança carismática, por exemplo. Ou seja, tem uma ideia de poder e autoridade. Por exemplo, no caso dos gestores desse lado, eles têm a autoridade, o direito de dar ordens. E no caso dos líderes, eles têm o poder, a capacidade de influenciar pessoas. Nem sempre um gestor, um administrador, tem essa capacidade. Ele pode ter a autoridade, o direito de dar ordens, mas às vezes ele não tem a capacidade de influenciar, de persuadir pessoas. Ficou claro? O líder não tem autoridade, a liderança, no caso, pode não ter a autoridade, se ele não for um gestor, um administrador, mas ele tem o que no caso? Ele tem, na verdade, o poder, certo? Legal. Pensando nisso, eu comentei para você, dá pra gente bater o martelo e falar assim, ó, o autocrático, o democrático, o liberal, um desses aí passa a ser o melhor? Não, porque depende das circunstâncias, depende da situação. Então, a melhor liderança, na verdade, é a liderança situacional, né? Ou seja, como eu falei para vocês, uma liderança que está pautada nas circunstâncias. Aliás, uma liderança que está pautada em duas coisas aqui importantes. Você tem aqui o liderado, ó, esse carinha aqui é o liderado, e esse cara, ele vai estar num nível de maturidade e de experiência diferente de outro. Por exemplo, a minha maturidade, a minha experiência, o meu conhecimento é diferente de outra pessoa e assim por diante. Então não dá, por exemplo, para um líder ele encarar ser um líder igual para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então, para cada tipo de pessoa, há uma necessidade de um tipo de líder. Ou que aquele líder ele consiga entender a necessidade dele ser situacional. Beleza? Ou seja, está muito mais voltado para o líder. E não para o operacional. E não para o subordinado. O subordinado tem lá um jeito, né? Uma personalidade. O líder que tem que verificar como melhor tirar proveito de situações, de ter melhor desempenho dos seus colaboradores, maior produtividade, ok? Olha que interessante. Se a maturidade ela é baixa, ó, maturidade baixa, tá sendo baixa maturidade e pouca experiência, o líder ele vai ser um líder diretivo, muito mais parecido com a ideia do autocrático, certo?
Se a maturidade ela começa a melhorar, passa a ser um líder mais de persuasivo, de mostrar né, o caminho, apesar que o diretivo também é isso, né? Mas está num ciclo, tá vendo? De melhoria. Quando a pessoa adquire média maturidade, certo? Média maturidade e média experiência e conhecimento, aí o líder passa a ser um líder mais de participação, mais democrático. Quando a pessoa adquire uma alta maturidade e nível de experiência e conhecimento altíssimo também, o líder passa a ser um líder de delegação. O que é um líder de delegação? É um líder de transferência. Ele vai transferir, na verdade, responsabilidade. Certo? Olha que bacana isso, tá bom? Então, legal. Dando continuidade, nós temos um outro conceito aqui chamado de grid gerencial ou também de grade gerencial, que foram dois teóricos que trouxeram lá nos anos 60, né, a respeito da gerência, da liderança, tá bom? Então, grid gerencial, também denominado grade gerencial ou rede administrativa, é um conceito desenvolvido por William Blake e Jenny Moulton, relacionado com o método de treinamento em liderança que se tornou amplamente difundido nos anos 60. A origem foi o desdobramento de concepções contidas nos estudos de Ohio, os quais demonstraram com bastante clareza que existem duas dimensões fundamentais no comportamento dos líderes nas organizações empresariais. A primeira é a consideração com subordinados, ou seja, um líder pode ter uma consideração pelos subordinados. Isto é, um comportamento cuja principal preocupação está vinculada com os empregados. E a segunda está relacionada com a estruturação da organização, especialmente no que se refere à realização das tarefas. Então, um líder vai estar mais preocupado com as pessoas e o outro líder estaria mais preocupado com as tarefas. Nesse caso, o conceito foi desenvolvido pensando numa grade gerencial, em 5 pontos, que eu quero mostrar aqui para você. Olha só, eu peguei aqui desse livro da editora Campos, do grande mestre Dalberto Chiavenato, tá? Então veja que interessante, nós vamos ter o líder chamado líder 1.1, ou também conhecido como gestão pobre ou empobrecida. Bom, o que acontece? Exercício de um mínimo esforço para fazer o trabalho e manter-se como um membro da organização. Veja, só para você entender, esse grid gerencial, ele trata da seguinte maneira, tá? Nós vamos ter... deixa eu fazer aqui... Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Abrir uma tela em branco aqui. Acho que vai ficar melhor para você entender. Então, nós temos isso aqui, certo? Nossa, que horrível. Deixa eu apagar tudo e começar tudo de novo. Ficou horrível de novo. É assim mesmo. Tudo ao vivo e a cores. Então, a gente tem isso aqui, tá? O que vai acontecer, galera? Essa linha para cima aqui, certo? Essa linha vertical, ela tem a ver com as pessoas. Então, preocupação que os líderes têm com as pessoas. E essa linha aqui para baixo, horizontal, é a preocupação que os líderes têm com as tarefas. Então, nós vamos ter o chamado líder 1.1, tá? Líder 1.1, que é a gestão empobrecida. Por quê? Porque o líder 1.1, ele tem mínima preocupação, tá? Tanto com as pessoas como também com as tarefas, né? Então, você está vendo aqui, não tem preocupação nenhuma, nem com as pessoas, nem com as tarefas. Complicado esse tipo de líder, né? Então, é o líder chamado líder 1.1. Beleza? Legal. Deixa eu voltar aqui para você ver. Aí a gente tem o líder 1.9. Eu não sei porquê, some quando eu faço isso. O líder 1.9, ele tem máxima preocupação com as pessoas e pouca preocupação com as tarefas. Gestão clube de campo, é chamado de clube de campo. Por quê? Gente, é interessante isso.
É claro que as pessoas são importantes, mas também não dá para você só se preocupar com as pessoas. Você precisa também se preocupar com as tarefas. Então, foi chamado de Caltrin Club 1.9, tá? Ó, atenção às necessidades das pessoas para alcançar relações que assegurem uma atmosfera confortável e amigável, mas em compensação, deixa de lado as tarefas, deixa de lado o que é a produção. Isso é ruim, tá certo? Eu preciso me preocupar, na verdade, tanto com as tarefas como também com as pessoas. Aí nós temos o líder 1.5, gestão do meio de campo, né? meio do caminho. O desempenho organizacional adequado é possível por meio do balanço das necessidades de trabalho com a manutenção do moral das pessoas em um nível satisfatório. Ou seja, está ali no meio do caminho, né? Um pouco de preocupação com as pessoas, um pouco de preocupação com as tarefas. Temos o líder 9.1. O líder 9.1, ele está preocupado com o quê? Com as tarefas, totalmente com as tarefas. Mínima preocupação com as pessoas e máxima preocupação com as tarefas. A eficiência nas operações depende das condições de trabalho de maneira que as pessoas interfiram pouco. E temos o líder 9.9, tá? Máxima preocupação com as pessoas e máxima preocupação com as tarefas. Gestão de equipes, uma gestão de excelência. O cumprimento do trabalho decorre de pessoas comprometidas, interdependência através de um senso comum de propósitos organizacionais que levam a relações de confiança e respeito. Certo? Beleza? Então, a figura aí de comportamento organizacional bem interessante para você, tá? 1.1, 1.9, 5.5, 9.1 e 9.9. Deixa eu tentar fazer aqui. Não sei se tá legal. Eu acho que não ficou legal isso aqui, né? Vamos lá, ó. Então, só para você guardar isso aqui, tá bom? Então, nós temos o líder 1.1, nós temos o líder 1.9, nós temos o líder 5.5, nós temos o líder 9.1 e nós temos o líder 9.9. Para cima, preocupação com as pessoas, e aqui preocupação com as tarefas, né? Então, você deve ter percebido o seguinte, ó. Tá vendo? Essa linha aqui horizontal e essa seta indica o seguinte: quanto mais, ó, sai daqui e vai para cá, né? Quanto mais para cá, mais preocupação com as tarefas. Quanto mais para cá, mais preocupação com as pessoas. Tudo bem para cima aqui, né? E essa seta aqui indica aqui também, como essa aqui também indica para a direção. Então, logo, 1.1, gestão empobrecida. 1.9, clube de campo, Caltrin Club, porque tem muita preocupação com as pessoas e pouca preocupação com as tarefas. Meio de campo é gestão de submissão, ou seja, muita preocupação com as tarefas e pouca preocupação com as pessoas. E por fim, 9.9, gestão por excelência ou gestão de equipes, que você tem máxima preocupação com as pessoas e máxima preocupação também com as tarefas. Beleza? Então tá bom. Olha só, vamos resolver uma questãozinha aqui para você verificar como que isso pode ser abordado na sua prova. Então, bora aí comigo. Ó. A questão ela diz assim: ao adotar o estilo de liderança da teoria Y, um gestor de pessoas. Vamos lá. Vamos relembrar isso. Quem faz parte da teoria X são pessoas que têm aversão ao trabalho, são preguiçosas, acomodadas, preferem estabilidade, não são criativas, ao contrário, são reativas, sempre vão esperar uma ordem para fazer algo, tá? Já o pessoal Y gosta de trabalhar, é super criativo, proativo, assume responsabilidade, quer evidentemente ter mais autonomia. Então você vai pensar nessa situação. Alternativa A: estimula a liderança da teoria Y, estimula a criação de várias equipes de trabalho? Certo, a gente pode pensar que isso aqui realmente está correto. A liderança da teoria Y vai fazer isso. Agora, veja bem, aqui está dizendo assim, ó, deixa eu marcar texto aqui para você entender. Fazendo questão de presidir todas elas, gente, aí isso está errado. Por que que isso... Opa, não é isso que eu quero, é a caneta. Por que que isso está errado, pessoal? Porque fazer questão de presidir todas elas, ele está centralizando. E se ele tem
Se ele está adotando teoria Y, significa dizer que as pessoas que trabalham com ele são pessoas que gostam de trabalhar, que assumem responsabilidades. Então, o líder não pode presidir sobre todas as equipes, porque senão ele estará sendo um centralizador. Aí seria mais interessante se o pessoal fosse X, né? Vamos lá, vamos caminhar. Eu vou para a alternativa E. A alternativa E diz o seguinte, ó. Ao mesmo tempo que empodera os indivíduos, é importante isso? Com certeza, enriquece suas tarefas, centraliza as decisões. Ou seja, gente, é o mesmo erro da alternativa A. Logo, isso aí que seria interessante se fosse X, assim como a alternativa A também. D. Estimula o desenvolvimento de competências. Tá, já que boa parte dos indivíduos, está dizendo aqui, não se interessa por novos aprendizados. Quem não se interessa por novos aprendizados é X. Então, não dá para marcar essa também. Alternativa C. Como principal instrumento motivacional, vale-se de punições ou recompensas salariais. Bom, isso aqui também é X. Porque veja bem que interessante. As pessoas da teoria X, de acordo com McGregor, elas não gostam de trabalhar. Então, o chefe, o gestor, ele vai punir essas pessoas. Ó, se você não chegar no horário, você vai perder um dia de trabalho, eu vou descontar do seu salário, você vai perder o bônus, não sei o que lá. Então, isso é uma maneira de punir, né? De punição. Tem até uma teoria para isso, chamada teoria de Skinner. Teoria do reforço de Skinner, tá? Então, essa teoria, ela parte do princípio da punição ou de recompensa. Ou eu te recompenso por você ter alcançado um objetivo, ou eu vou te punir por você ter um comportamento que eu entendo ser inadequado, tudo bem? É um campo motivacional, mas que serve para o X. Então, gente, qual o gabarito da nossa questão, hein? O que sobrou aí para nós? Sobrou a alternativa B, é o nosso gabarito, tá? A alternativa B é o nosso gabarito, tá aqui, ó, a alternativa B. Ó, não se furta a usar o poder da autoridade para resolver um conflito, se necessário. Se necessário, não se furtará, né, o líder, de usar o poder de autoridade para resolver um conflito. Pessoal, é o seguinte, não é porque o camarada, ele, como posso dizer, né, faz parte da teoria Y, que não vai ter conflitos com outras pessoas. Ao contrário, é até possível ter mais conflitos. Porque imagina um monte de gente que gosta de trabalhar, quer autonomia, é proativo, criativo, isso acaba dando problema. E o líder vai ter que usar de seu poder de autoridade quando for preciso. Por isso, a alternativa B. Uma questão muito, muito boa. Por isso que eu coloquei ela aqui para a gente trabalhar essas informações, ok? Então, ó, gabarito aí nosso, né? Alternativa B. Vamos caminhar. Tem outra questão aqui para resolver com você. Vamos lá. Essa questão diz assim, ó. Estilo de liderança é o padrão recorrente do comportamento exibido pelo líder. Para os autores White e Lippt, existem 3 estilos básicos de liderança: liderança autocrática, liderança liberal e a liderança democrática, que representam a participação dos líderes. Tá? Então, nós temos 3 estilos aqui. Aí é o seguinte, gente, olha só. No item A diz assim, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas. Faz apenas comentários quando perguntado. Gente, um tipo de líder que faz apenas comentários quando perguntado, que tipo de liderança ele tem? Ele tem a liderança, na verdade, chamada liderança liberal. Então, nós temos aqui, ó, 2A. 2A. Vou colocar aqui no cantinho, ó, 2A. Ok? Bom, então você pode fazer o seguinte. A alternativa A tem 1A, já era. Tudo bem? Alternativa B, 1A também já era. Alternativa C tem 2A, ok? D, 3A também já era. Alternativa E, 3A também já era. Olha só, com uma única que a gente achou aqui, nós já resolvemos a nossa questão. Nossa questão alternativa C é o nosso gabarito, tá? Mas vamos ver, ó, liderança autocrática. O líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um. Logo, isso aqui é um B. Um B bateu aqui, ó, alternativa C. E C. O líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas.
Esse é o líder tipo democrático. Logo, 3C. Portanto, ficamos, como falei, com a alternativa C nessa questão, ok? Eu tenho mais uma questão para resolver com você a respeito do tema. Olha só, ao optar, deixa eu colocar aqui o marca-texto, ao optar pela liderança situacional, um gestor de pessoas deve, vamos lá, trabalhar essas informações, certo? Conduzir a maturidade do trabalho do liderado, com o cuidado de não interferir em sua maturidade psicológica. Pessoal, isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque o líder, ele vai se interferir na maturidade psicológica, emocional do indivíduo, ele vai procurar melhorar. É o líder que orienta pessoas, não é o contrário. É o líder que vai fazer essa pessoa crescer, se desenvolver, ter um melhor desempenho, ok? Então, tá errado a alternativa A. Alternativa B. Adotar um estilo diretivo para quem apresenta maturidade média ou alta. Errado, pessoal. Adotar um estilo diretivo vai servir para quem tem maturidade baixa e não alta. Nem média, nem alta, né? Baixa. Alternativa C. Identificar a maturidade média do grupo e, com base nisso, adotar um estilo único para todos os liderados? Errado. A gente viu aqui que não há uma liderança única. Tem que ser uma liderança situacional. O líder tem que ser situacional. Ele tem que entender as circunstâncias e as pessoas que ele está lidando no seu dia a dia. Alternativa D. Levar, deixa eu só mudar aqui de cor, ó. Levar os indivíduos ao seu mais elevado nível de desempenho, mediante a liderança eficaz de 1 a 1. Isso é real. Então, logo, o gabarito da nossa questão é a alternativa D de dado, tá? Então, ao optar pela liderança situacional, ele vai ser um líder dessa maneira, né? Que ele vai levar o pessoal ao mais elevado nível de desempenho, mediante liderança eficaz de 1 a 1. Exemplo, você, se tiver filhos, você pode fazer essa análise. Você tem 1, 2, 3 filhos, repara que eles não são iguais, eles são diferentes. E para cada tipo de personalidade, você acaba exercendo uma forma de liderança, ok? Isso também ocorre dentro das organizações, conforme você está vendo aí as questões de provas de concurso. E saber que competência é a combinação da motivação e da confiança do indivíduo em sua capacidade de atingir um objetivo ou de realizar uma tarefa. Bom, isso aqui não tem nada a ver com a parte aí do que nós estamos comentando a respeito de liderança ou motivação. Então, ficamos aí aqui com a alternativa D nessa questão, ok? Vamos resolver mais uma? Agora eu vou resolver uma questão com você, super recente, caiu no concurso, deixa eu só... da VUNESP em 2019, agora, tá? Unicamp, Recursos Humanos. Diz assim: alguns autores especializados em comportamento organizacional têm insistido no fato de que há uma certa confusão entre os conceitos de administração e liderança. E, de fato, é possível notar essa confusão principalmente nas notícias em colunas de jornais e revistas de negócios. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Olha só que questão interessante, né? Alternativa A. Não há nenhum equívoco em tratar líderes e administradores pelo mesmo conceito. Gente, claro que há um equívoco. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha que é melhor. Ó, há sim um equívoco quando você trata líderes e administradores pelo mesmo conceito. Alternativa B. A maior parte dos líderes são também excelentes administradores, porém a recíproca não é verdadeira. Não dá para falar isso. Não dá para você ser taxativo em dizer isso aqui, tá? C. A administração se refere basicamente à capacidade de influenciar pessoas no atingimento dos objetivos, diferentemente da liderança. É justamente o contrário. A liderança se refere basicamente à capacidade de influenciar pessoas e não à administração, certo? D. A maior parte dos administradores são também grandes líderes, porém a recíproca não é verdadeira. Também é uma outra coisa que não dá para a gente afirmar. Alternativa E. Nem todos os líderes são administradores e nem todos os administradores são líderes. Olha que questão sensacional.
questão de 2019, né, da área de recursos humanos, questão muito, muito legal. E logo gabarito nossa questão alternativa E. Nem todos os líderes são administradores e nem todos os administradores, logo, são líderes. Ok? Caminhando, vamos resolver mais uma questão. O estilo de liderança em que o líder é focado apenas nas tarefas, ó, o líder é focado apenas nas tarefas, é conhecido como liderança por ideal, liderança autocrática, liderança democrática, liderança liberal ou liderança paternalista. Pessoal, o gabarito dessa questão, alternativa B, né? Claro, liderança autocrática. Também uma questãozinha aqui da Banca Vunesp, 2014, tá? A liderança por ideal, nada, democrática participação, liberal autonomia. Você já viu paternalista tem a ver com uma liderança tradicionalista, né? Em que vai passando de pai para filho, sabe? Uma coisa assim. Então ficamos com a alternativa B nessa questão. Legal, gente? Assim eu finalizo essa aula. Espero mais uma vez ter contribuído para o seu sucesso. E claro, a gente se vê numa próxima oportunidade. Sucesso para vocês, bom estudo para todos. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Câmara de Campinas para Técnico Legislativo. E se você chegou até aqui porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, um curso completo, onde você vai ter as seguintes vantagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês as vantagens do nosso curso preparatório. Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Então, isso significa que ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, e já começa a navegar na plataforma com a gente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Você vai ter material em PDF das aulas, tá? Então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Além disso, receberá vários bônus. Olha só, gente. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões separadas por matéria. Então você vai baixar o material e vai estudar e vai resolver essas questões. Faremos 2 simulados e também teremos aí revisão de véspera já garantida também. 3 bônus sensacionais. Tudo isso por um valor especial de lançamento, hein? De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Ok? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Beleza? Show de bola? Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Vou ficar aguardando, hein? Você dentro da plataforma. Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação. Grande abraço e até mais.